aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre as duas bestas do Apocalipse, no Apocalipse 13. Isso mesmo, as bestas que muitos dão interpretações místicas. Sempre de tempo em tempo alguém tem uma revelação nervosa, uma revelação bombástica sobre essas bestas. Eu quero falar um pouco sobre ela, mas da maneira simples, da maneira simplificada, como está na Bíblia aqui, sem nenhuma alucinação, sem nenhuma ilusão. Apenas o que está explícito aqui na palavra. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, então talvez eu divida ele em 2 vídeos, dependendo do tempo que eu gasto. Mas quero resumir e falar da maneira mais simples possível. Então no capítulo 13 vai dizer assim: Então observei emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada um dos chifres, em cada cabeça, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés de urso, boca de leão. E o dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a primeira coisa que nós notamos aqui nesse texto é que isso daqui fala de poder, de autoridade e de governo. Chifres, como eu já li aqui em outra passagem do Apocalipse, falando de poder. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, coloca chifres como um símbolo de poder. Fala a respeito das coroas, fala que o diabo, o dragão, lhe deu autoridade. E lembrando aqui os animais, lembra um pouco as visões de Nabucodonosor. Não são idênticas, mas é algo bem parecido. Tudo isso mostra que um governo, um falso governo, aliás, um governo mundano, que tem a autoridade do diabo para fazer a obra maligna aqui na terra. Nós vamos ver aqui no versículo 3: Notei que as cabeças pareciam ter sofrido um golpe mortal, contudo o ferimento foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguia essa besta. Alguns aqui vão dizer que está falando do anticristo, que vai receber um golpe mortal, aí vai ressuscitar. Uma interpretação, não vou dizer que está errada, mas é algo que nós não podemos cravar que será assim. Mas nós podemos dizer assim, passaram a adorar o dragão, no versículo 4, o qual tinha transferido poder e autoridade sobre a besta. E todos começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Novamente um símbolo de autoridade, fazer guerra. Aí eu falo uma coisa: o que nós vemos no decorrer das eras? Um Estado estabelecendo leis anticristãs, combatendo a palavra de Deus, combatendo o povo de Deus de maneira sutil, de maneira bem discreta, com o objetivo de dizer que está ajudando minorias, com o objetivo de dizer que está querendo trazer igualdade, que está querendo trazer controle ou qualquer coisa do tipo, mas fazendo leis e trabalhando contra o povo de Deus, contra a obra de Deus. Um pastor, uma vez, falando sobre o Apocalipse, ele disse com muita sabedoria que desde o início, desde a vinda de Jesus, desde que Jesus foi levado ao céu e a igreja começou, esses sinais aconteceram. E é fato que sempre houve um governo maligno querendo lutar contra o povo de Deus. E que chegando ao final dos tempos, todos os sinais, os mesmos que Jesus falou, de guerra, rumores de guerra, terremotos, epidemias, tudo mais, ia começar a se intensificar. E esse é um dos sinais. Durante séculos, o Estado, o governo, os governos mundiais, os governos federais, enfim, não estou falando esse ou aquele partido, mas estou falando num termo geral. Pegar desde o Império Romano perseguindo o cristianismo, pegar o comunismo, querendo limitar os usos de Bíblia, proibindo de pregar o Evangelho. Aqui no nosso país não chegou assim com violência, mas de uma maneira bem sutil. De qualquer forma, o Estado a serviço de Satanás, fazendo leis anticristãs, fazendo leis antibíblicas para levarem o povo para longe de Deus. Não é isso que o Estado faz? Não é isso? Vamos fazer lei
a favor de aborto, lei que limite a pregação, lei de constrangimento de pregação para que não se possa pregar nas ruas, para que não se possa pregar nos hospitais, para que dá um jeito de criminalizar e limitar a atuação da igreja, e limitam a atuação da verdadeira igreja, porque da igreja falsa, da igreja corrompida, da igreja corrupta, ninguém limita. Na verdade, gostam da atuação dela, como nós vamos ver um pouco aqui mais para frente. E, enfim, o Estado, o governo, os governos, aliás, a serviço de Satanás, fazendo o povo andar na contramão do reino de Deus. E aqui vai falar, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para amaldiçoar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. É fazer algo na contramão de Deus, falar contra a palavra, falar contra os princípios cristãos, que é o que o Estado faz, que vai fazendo em forma de lei, criando leis, apertando a igreja de um lado, apertando do outro, e fazendo um jeito que seja estabelecida uma cultura diabólica, cultura do aborto, cultura do homicídio, cultura da criminalidade, da corrupção, cultura do ateísmo e cultura da alimentação da pregação do Evangelho, como sempre. E foi concedido poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre todo o povo, língua e nação. Então, aqui está mostrando que sim, eles vão fazer isso, vão se levantar contra o povo de Deus e vão vencer. Para vencê-los, a igreja será perseguida. Jesus disse, antes que chegue o fim, antes que tudo termine, lançarão mão de vocês, entregarão nas sinagogas, entregarão nos tribunais, porque vai ter autoridade, sim, o anticristo, o estado demoníaco, o estado a serviço de Satanás, vai ter sim a autoridade para perseguir o povo de Deus e para, de certa forma, vencê-lo. Não vencer totalmente, porque a vitória é do Senhor, mas eu digo, vencer na questão de que vai ter êxito. Assim como o Império Romano perseguia os cristãos e matavam muitos cristãos, assim como o comunismo prendeu e matou muitos cristãos e trabalhou contra o Evangelho, contra o reino, eles terão êxito nisso, de certa forma e até certa parte. E todos que habitam na terra, ou seja, aqueles que seus nomes não foram escritos no livro da vida. Aqueles que não são salvos, aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que não são os verdadeiros salvos, os verdadeiros eleitos, eles seguirão. Por isso que tem muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, que adotam a cultura deste mundo, que adotam a cultura do Estado como se fosse algo normal, porque não são verdadeiramente salvos, não têm seus nomes de fato escritos no livro da vida. E aqui a segunda besta. Vi emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante ao do cordeiro, mas se expressava como dragão. Isso daqui está falando da falsa religião, da falsa fé, do falso cristianismo. Ele parece o cordeiro, mas fala como dragão. Isso é a falsa igreja, a igreja dita moderna, a falsa igreja, a falsa religião. Aquele que se diz cristão, que diz que serve a Deus, mas ele fala igual ao dragão, ele fala igual ao Estado a serviço de Satanás, ele caminha a serviço de Satanás, a sua mente é demoníaca e as suas ações também. Também exercia a autoridade da primeira besta, e em nome dela obrigava todos os habitantes da terra a adorarem a primeira besta. Ou seja, ela tem autoridade, vai ver aqui, realizava sinais à vista da humanidade, fazia até descer fogo do céu, realizava sinais, prodígios, mas a sua mentalidade era a mentalidade corrompida. Ele fala igual ao dragão, ele está tão a serviço de Satanás quanto o Estado. Agora me diga uma coisa, não é o que nós vemos nos nossos dias? Não é o que nós vemos desde a época lá do Império Romano, lá dos primeiros cristãos, e temos visto se intensificar nos nossos dias, um Estado a serviço de Satanás, estabelecendo leis, estabelecendo culturas, estabelecendo regras anticristãs, antibíblicas e perseguindo a verdadeira igreja do Senhor. E uma igreja falsa, uma igreja apóstata, uma igreja corrompida, que também está a serviço de Satanás, que caminha e que fala a mesma língua e que segue a mesma mentalidade desse estado a serviço do diabo.
e por intermédio dos sinais que lhe foi concedido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou que edificasse uma cidade em honra à besta. Isso mesmo, isso que eu acabei de falar. Se parece cristão, mas fala segundo Satanás e induz as pessoas a seguirem essa cultura maligna, essa cultura diabólica e os afasta de Deus. Muitas vezes com sinais. Então não se preocupe quando você vê milagres acontecendo, quando vê sinais, maravilhas acontecendo, não, porque isso daí não significa nada. Porque o povo de Deus no deserto, o povo de Israel, viu muitos sinais no deserto. Mas a maioria deles morreu lá, porque estavam em pecado e em rebelião contra Deus. Então, meus amigos, vigiemos. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Os dias são maus, as coisas não vão melhorar, na verdade vão piorar, e precisamos da graça do Senhor para que nos mantenhamos firmes e possamos perseverar até o fim. Se esse vídeo falou com você, curte, comente, compartilha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.